Meninos, vou tentar fazer uma aula um tanto rápido aqui sobre aquíferos, porque realmente é um assunto que o IAV cobra recorrentemente. Nos últimos anos tem sempre aparecido algumas questões falando sobre aquíferos. E, bom, então vamos falar um pouquinho aqui, depois no final vou trazer umas questões ecológicas ali que são importantes vocês saberem, tá? Então tentar fazer o mais rápido possível aqui. Então, olha só, o que eu coloquei aqui para vocês? Primeira questão, o que é um aquífero, tá? Então, obviamente, o aquífero ele é uma formação geológica porque ele está relacionado com o que a gente já vai ver que é a porosidade e a permeabilidade das rochas. Mas na prática, o que o aquífero é? Ele é um local onde a gente consegue ter o armazenamento de água, tá? Então é um local onde a água fica armazenada, mas não só armazenada, ela precisa circular, tá bem? Então os aquíferos eles têm duas capacidades, uma de reter água e a outra de permitir que essa água circule entre essas rochas, tá? Então isso é importante a gente lembrar. Como eu já tinha dito, essa água ela vai ocupar os poros, ou seja, o espaço entre os clastos, e aí isso já vai nos direcionar para uma questão importante. Quanto maior for o clasto, maior será a capacidade de armazenamento, porque os espaços serão maiores, tá? Os poros serão maiores entre os clastos, ok? Então ela pode ocupar tanto poro quanto fissura de rocha, tá? Se a gente pensa no tamanho do poro, aí a gente já consegue direcionar para alguns tipos de rocha, principalmente essas que são comuns aqui em Portugal, que são mais propícias para a formação dos aquíferos. Por exemplo, os arenitos, como eu coloquei aqui, né? Então tem os arenitos, que obviamente é um grão grande, é um detrito grande, cascalho e, obviamente, calcário fraturado, tá? Que aí a gente está falando ali nas fissuras, tá bem? Então, sempre pensem nessas relações. Então, isso já vai me direcionar para o lado contrário. Então, solos argilosos vão ter muita dificuldade de formar aquíferos por um motivo que nós já vamos ver, tá? Então, daqui a pouquinho a gente fala das argilas, ok? Então, aqui, ó, eu coloquei para que vocês façam as anotações, tá? Então, para a gente diferenciar o que é porosidade de permeabilidade, tá bem? Então, porosidade é armazenar. Então, quando a gente pensar em poro, eu tenho que pensar em armazenar, ok? Esse é o verbo, armazenar. Quando eu pensar em permeabilidade, o verbo será circular, tá? Então, eles são coisas distintas. Eu preciso ter porosidade, mas eu preciso ter permeabilidade para a água conseguir circular, no mínimo para ela conseguir chegar lá no local onde ela pretende ser armazenada, tá bem? Agora, vamos lá, o que depende aqui? Obviamente depende do número de poros, né? Quanto mais poros tiver aquela rocha, e obviamente do tamanho dos poros, como a gente já viu. Quanto maior for o poro, mais água vai armazenar. Agora, a permeabilidade, ela tem uma relação entre a ligação entre esses poros. O que é a ligação entre os poros? É um poro, por exemplo, aqui tem uma rocha, aqui tem outra rochinha, os detritos, tá? E aí, se eu pensar aqui assim, ó, vamos supor, eu estou analisando esses dois poros aqui, ó. Aqui eu tenho um poro, tá? E aqui eu tenho outro poro, ok? Existe a possibilidade da água chegar aqui, isso é circular, tá bom? Isso é a ligação entre os poros, tá? E, obviamente, a presença de fraturas, para quê? Para a água conseguir, então, também descer. Então, a permeabilidade, ela tem a relação entre a comunicação entre os poros, tá? Então, se os poros estiverem isolados, essa água não vai conseguir circular por entre o material. Tá bem? Então, existe essa relação aqui, ó, porosidade e permeabilidade. Daí eu coloquei para vocês aqui, ó, uma questão importante, ó. Uma rocha ela pode ser muito porosa, mas ela pode ser pouco permeável, que é a relação das argilas. A argila, ela tem muita porosidade, mas ela é muito pouco permeável, até principalmente porque a argila gosta muito de água. Então, a água que se armazenar aqui, por exemplo, ó, tá?
ela se agarra, a argila se agarra na água e não deixa ela circular, tá bem? Então tomem cuidado com isso. Uma rocha, ela pode ser muito porosa, mas ela pode ser pouco permeável, tá? Beleza? Muito bem, então vamos adiante. Deixa eu só apagar aqui. Então, como é que se forma um aquífero? Então, a primeira coisa, obviamente, é a gente ter a água da chuva infiltrando no solo, tá? Aí ela vai percolar, percolar é descer, é essa parte da infiltração, vai atravessando os materiais permeáveis e aí vai se acumular em alguma zona. Claro que essa zona ela não começa sendo saturada. Saturada é quando todos os poros já estão preenchidos, mas ela vai se enchendo, tá? Mas claro, quando a gente descobre o aquífero, obviamente essa zona está saturada, tá bem? Mas isso demora bastante tempo. E aqui vem uma questão importante, ela pode ficar retida ou não numa camada impermeável, porque a gente vai ter dois tipos de aquífero, o aquífero livre ou confinado, tá? Ou cativo, aí tanto faz as duas expressões. Tá? Então, ela pode ficar numa camada permeável ou numa camada impermeável, ok? Muito bem, aí eu pedi aqui para o nosso amigo ChatGPT fazer essa imagem aqui, tá? Para ajudar vocês no estudo. Então, tá aqui, ó, precipitação, depois começa a infiltrar, percolar é descer a água, é um termo técnico, tá? Depois vai começar a se acumular, ok? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que aqui eu tenho uma zona que ela está em contato com uma zona de aeração, tá? Então isso aqui a gente vai chamar daqui a pouquinho de um aquífero livre, e aqui a gente tem um aquífero confinado. Tá, mas aí vocês deviam estar se perguntando o seguinte, se essa rocha aqui, peraí, deixa eu trocar de cor, para não confundir com a água, se essa rocha aqui ela é impermeável, como raios a água chegou aqui? Tá? Se vier uma imagem assim, não se assuste, porque na prática o que a gente tem que ver, lembra, geologia, a gente tem que analisar muitas vezes de forma regional e não local. Tá? Então eu já coloquei uma imagem para vocês. Só antes aqui, ó, tá? Aqui tem várias informações, depois dei uma lida, ó, o que é um aquífero, a porosidade, a permeabilidade, a relação aqui das zonas saturadas, o que é uma zona de aeração, tá? Então depois falem isso. Mas vamos voltar aqui para essa pergunta daquela rocha impermeável ali. É óbvio que em algum lugar é este aquífero que aqui está cativo, tá? Mas vocês aqui em Portugal usam mais o termo confinante, tá? Ou confinado. É óbvio que a água que chegou aqui, meninos, ela tem um local que a gente chama de recarga, tá? A recarga de um aquífero, ela tem um local onde vai conseguir percolar, vai conseguir se infiltrar e vai percolar. Mas o que geralmente acontece nas provas? Eles mostram só isso aqui, ó. E aí te perguntam, nessa imagem aqui tá como o aquífero D e o aquífero B, tá? O livre e o confinado. Então tá aqui, ó, zona de recarga do aquífero B, porque simplesmente a água vai descer, infiltrar, percolar e acumular aqui, e aqui é a zona de recarga do aquífero D, tá? Desse cativo. É óbvio que ele tem que ter um jeito de chegar lá atrás, mas como, por exemplo, se tivesse uma pessoinha aqui querendo utilizar a água desse aquífero aqui, ele vai ter que atravessar essa parte aqui da rocha impermeável, tá bem? Então não se assustem se vier só uma imagem que não apareça a zona de recarga do aquífero cativo, mas é óbvio que ela tem que ter uma zona de recarga do aquífero cativo. E às vezes isso pode estar a quilômetros de distância, tá? A quilômetros de distância pode estar a zona de recarga de um aquífero, tá bem? Muito bem, então deixa eu apagar aqui e a gente avançar mais um pouquinho. Beleza, então, deixa eu fechar aqui em cima, só para vocês lerem, então, o que eu coloquei aqui. Então, são os tipos de aquíferos, já acabei de falar, tá? Então, temos aqui os aquíferos livres, tá bem? Então, tá aqui, ó, tá? Eu não tenho uma rocha impermeável sobre ele, ele tá em contato direto com o solo, isso aqui é solo, um material bem poroso. Claro, dependendo do tipo de solo, tá? Se for argiloso, se for, tá certo, argiloso a gente já viu que não é tão, é poroso, mas não tem tanta permeabilidade, tá? Então a gente tem um aquífero livre e tem um aquífero confinado, tá bem? Só aqui não dei bola porque tá escrito em espanhol, foi a imagem que eu achei mais legal de trazer para vocês, tá? Agora, vamos pensar numa coisa, ó, porque as provas aqui gostam muito de fazer a questão da exploração dos recursos, né? Qual que é a vantagem de um aquífero livre?
eu tenho uma recarga relativamente fácil, tá bem? Ele se preenche facilmente, eu posso utilizar ele bastante, e depois nos períodos de chuva ele tem a sua recarga de forma fácil. Existe o fácil acesso a gente chegar até o aquífero. Eu, por exemplo, aqui, eu tenho um poço aqui na minha casa, ele tem 5 metros. Tá bem? Eu não estou chegando num aquífero confinado ali. Nem sei se tem, provavelmente tem, mas eu não estou conseguindo chegar. Os aquíferos confinados são muito profundos, tá? Passa de 20, 30 metros, tá bom? Agora, uma desvantagem tá mais suscetível à poluição. Então, por exemplo, antigamente, na época dos nossos avós e bisavós, não existia coleta de esgoto, tá? Então, o que que acontecia? Tinha lá, né, a casa de banho, aí todo dejeto ele ia para um lugar que a gente chamava de sumidouro e ficava ali, todos os dejetos ficavam ali. Só que essa água ela ia percolando o solo, então eu acabo poluindo o aquífero, tá? Então esse aquífero livre ele é muito mais vulnerável à poluição. Por exemplo, se aqui tivesse uma plantação, ó, e eu estivesse utilizando algum tipo de agrotóxico, eu também tenho uma forma mais fácil de poluir esse aquífero, então isso é uma desvantagem, porque a água, quando percola, ela também vai levar junto com ela os defensivos agrícolas, tá? O veneno, mas como a água não vai passar pela rocha confinante, obviamente não vai poluir o aquífero confinado, tá? Agora vamos falar ali do confinado, quais são as características, vantagens. Opa, peraí, que é para o outro lado. As vantagens e as desvantagens. Então, ó, ele sempre está situado entre duas camadas impermeáveis, tá bem? Depois, uma coisa que é importante é que, como ele está como ele está ocupando muito espaço, a água está ocupando muito espaço, ela vai ganhando pressão, até por conta também da pressão do material sobre ela. Então, uma das coisas que é uma vantagem na utilização é que basta que eu fure que a água sozinha ela vai subir. Já no aquífero livre, geralmente a gente vai ter que utilizar algum tipo de bomba ou ela vai subindo muito lentamente. Eu tenho que abrir e ficar esperando aquela água verter, tá? Então, o aquífero confinado, ele tem essa vantagem, é difícil de chegar lá. Não, hoje em dia não, tá? Mas, obviamente, dá mais trabalho. Então, obviamente, até por uma questão econômica também é mais caro a gente buscar água do confinado. Agora, também tem uma coisa, a sua recarga é mais lenta, tá? Então, se eu explorar demais um aquífero, vai levar muito tempo para eu recuperar esse aquífero. Uma coisa que eu esqueci de dizer ali para vocês, tá? Existe uma expressão chamada nível freático ou hidroestático. O que é isso aqui? É o nível superior da camada de água, tá? Então aqui é o nível freático deste aquífero livre, aqui é o nível freático deste aquífero livre, tá? Só porque eu esqueci de dizer ali atrás. Beleza, vamos adiante aqui. Agora vem o ponto importante, tá? Eu até estava falando com alguns colegas fazendo alguns exercícios e eles tiveram dificuldade nos exercícios e faziam uma relação de ecologia. Então eu vou trazer 2 pontos aqui que geralmente os manuais de vocês não falam, mas são importantes para a gente entender a questão do aquífero, tá? Então o primeiro deles é essa relação aqui, ó. Deixa eu fechar aqui de novo. A serrapilheira, no Brasil a gente escreve com 2 R's, tá? Por isso que eu falo serrapilheira, mas eu já pesquisei aqui em Portugal, é bem parecido, vocês só falam com um R, então provavelmente vocês falam serrapilheira. O que é me perdoem pelo hábito, eu vou falar serrapilheira, tá? O que é a serrapilheira, em primeiro ponto? Serrapilheira é todo esse material orgânico aqui, ó, no chão de uma mata, de uma floresta, tá? Então, restos de galho, restos de folha, tá? Vão ter restos de animais, obviamente, ali, tá? Então, isso é a serrapilheira. Então, a relação da serrapilheira com a recarga, isso é importante. A dúvida que teve ontem fazendo exercício com os colegas foi, mas então está cobrindo o solo, então vai dificultar a recarga. Não, ao contrário. Por quê? Porque olha só, ó, essa imagem está bem ilustrativa. Ó. Primeiro que a serrapilheira, ela forma um isolamento, tá? Um isolamento térmico.
Então, vamos supor o seguinte, ó, toda a água que está aqui, ó, tá? Acabou de chover, então choveu muito, ficou a água aqui. Essa água vai começar a percolar aos pouquinhos, vai começar a infiltrar, mas ainda tem água aqui. Então, se eu tenho uma camada aqui isolando, essa água não vai evaporar. Então, dá tempo para a água conseguir infiltrar. Então, ela contribui na recarga, ok? Então, todo local onde tem vegetação intacta ou uma boa superfície de vegetação contribui para o aquífero, tá? Locais onde há desflorestação, geralmente passam-se alguns anos e o aquífero seca. Por quê? Porque se eu não tiver isso aqui, o solo fica exposto e aí a luz do sol bate direto e evapora tudo, tá? Então a serrapilheira, ela contribui com a recarga, tá bem? Outra questão que eu até falei, imagina o seguinte, ó. Vou até usar esse aqui de baixo, ó. Vocês estão vendo que tem uma certa declividade aqui no terreno, tá? Então, choveu. Se não tiver a serrapilheira, rapidamente por conta dessa declividade, a água vai escorrer para um local mais longe, não vai dar tempo de infiltrar aqui. Agora, quando eu tenho todo esse material, a água vai tendo mais dificuldade de escorrer para cá, tá? Então, mais uma vez, contribui para dar tempo da água infiltrar. Então, locais onde tem vegetação é bom para o aquífero, e não o contrário, como às vezes vocês tendem a pensar, tá? E depois, a outra questão que vai ter uma relação aqui muitas vezes é a questão da erosão, tá? Então, olha aqui o que eu coloquei para vocês. Eu já falei isso algumas vezes sobre assoreamento e mata ripícola, vegetação ripícola, mas eu vou falar de novo, tá? Então, qual que é a relação de raiz com erosão? Não confunde com isso aqui, ó. Isso aqui é bioclastia. Bioclastia. Tá bem? Ou seja, eu tô fraturando o solo, tá? Quando a gente está falando de aquífero e processos de erosão, a gente não está falando da fratura, até porque a fratura até contribui, a gente viu lá no início. Nessa imagem aqui, se não tivesse fraturado, vamos supor que não tivesse esse corte aqui, tá? Que isso aqui estaria tudo embaixo da terra. Mas se não tivesse essa fratura aqui, a água, meus amigos, a água não conseguiria entrar, ó. Então a raiz está ajudando a água a entrar, porque ela está criando fraturas no solo, tá bem? Só que outra coisa, olha só. Vamos supor que esse fragmento de rocha aqui, ó, tivesse sido fraturado por uma termoclastia, tá? Esquentou, esfriou, rachou. Se viesse aqui uma enxurrada, chuvas muito fortes, e não tivesse essa raiz segurando essa rocha aqui, talvez essa rocha ela tivesse sido removida. Lembra? Erosão é um verbo que significa remover. Tá? Então, a raiz aqui, olha que a raiz está abraçando essa rocha aqui. Ó. Então, ao contrário do que vocês geralmente pensam, quanto mais raiz no solo, menor será o processo de erosão. Se tem menor erosão, eu tenho mais solo ali, e aí, obviamente, eu junto as duas coisas: mais raiz, mais vegetação, mais serrapilheira, menos erosão, melhor é o aquífero. O que eu botei aqui, ó? Eu já mostrei essa imagem em alguma outra aula. Isso aqui, ó, é assoreamento. Como eu removi a vegetação da margem desse afluente aqui, desse pequeno rio, não tem mais raiz aqui, ó, segurando o solo. Então, qualquer fluxo de água, olha aqui, ó, bem fraquinho, ó, a energia hidrodinâmica aqui, mas mesmo assim, olha a quantidade de material que está sendo removido aqui, ó, material bem pequeno, tá? Mas está sendo removido. Então, isso tem uma relação prejudicial para o aquífero, tá bem? Então, raiz é bom para o aquífero, vegetação é bom para o aquífero. Vegetação, a serrapilheira é ótimo para os aquíferos, tá bem? Então, eu espero que eu tenha ajudado aqui com essa pequena aula sobre aquífero, tá bom? Beijos, bons estudos para vocês.